Olá, eu sou Roberto Vilela, nós estamos na finaleira da Concrete Show, né? Hoje, o último episódio que estamos gravando do Secast. Uma satisfação receber a Metalenge aqui com a gente, né? Na presença de duas pessoas ilustres e referência dentro da empresa. Então aqui eu tenho o Odair e eu tenho o Ezequiel. Vou pedir para vocês falarem um pouco da empresa, falarem um pouco da carreira de vocês. Nós vamos conversar ao longo desses 35 a 40 minutos para falar um pouquinho de mercado, desse mercado das concreteiras, os desafios que vocês vêm enfrentando e a visão de vocês com relação aí ao futuro de mercado, de negócio. Dair, uma satisfação ter você aqui com a gente. Roberto, muito obrigado por estar aqui, uma satisfação estar presente também nesse programa, que muito bem prestigiado e concorrido aqui na Concrete Show, né? Saber que vocês estão novamente trazendo essa modalidade para cá foi gratificante de eu poder acompanhar isso. É minha primeira vez na Concrete Show. Primeira vez na Concrete Show? Primeira vez. É o primeiro ano que eu estou na gestão da empresa. Então, falando um pouquinho da história, eu estou na empresa desde 2007. Certo. A empresa faz 39 anos agora, dia 26 de agosto. E por um convite dos sócios que estão se afastando da direção, da parte administração geral da empresa. Esses sócios são fundadores? São os fundadores da empresa. Fui convidado por eles para compor a parte da sociedade e vir para a administração. Então foi um desafio muito grande, porque minha formação é na área do direito, eu sou advogado. Poxa, vou botar desafio nisso, hein, Ezequiel? Porra. E por mais que eu conhecesse todo o processo dentro, e agora não o processo judicial, mas os processos operacionais dentro da empresa, setores, funcionários, eu não entendia nada da questão prática comercial do concreto. Certo. Né? Então tem sido um desafio bastante grande para ajudar nisso, porque os fundadores são engenheiros, certo, né? Então nós tivemos que trazer uma pessoa de fora para poder compor esse acervo técnico para a gente. E dentre as opções a gente optou pelo Ezequiel, que tem bastante bagagem no mercado, uma pessoa que tem um histórico bastante limbado. Ele já tinha trabalhado com a empresa de maneira terceirizada, vamos dizer assim, porque ele vai contar um pouquinho da história dele, de como foi a relação antes. Mas foi uma relação de 6 anos, e por conta desse histórico, então, ele foi convidado, ele aceitou o convite, e temos hoje a satisfação de poder dividir essa operação hoje, eu na parte administrativa, ele na parte técnica, se Deus quiser, para mais 39 anos de sucesso aí. Que maravilha. Então, Ezequiel, você veio, estou tendo a oportunidade aqui na gravação do Secast de ter a nova dupla de gestão aí da Metalenge, né? Então, você na direção geral e o Ezequiel com essa responsabilidade técnica da empresa neste momento. Satisfação ter você aqui com a gente, Ezequiel. Satisfação é minha. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Eu estou na área da construção pesada já tem quase 40 anos, 36 anos mais precisamente. Legal. Né? E formado como engenheiro há 20 anos. Formei um pouco mais tarde, mas já estava na área há bastante tempo, já estava atuando. Toquei várias obras rodoviárias, que era o foco principal. Pavimento flexível, pavimento rígido, né? O pavimento de concreto, túneis, pontes, viadutos. Fizemos bastante coisa nessa vida já, sabe? E aí eu estava tocando uma rodovia em Serra, lá no sul de Santa Catarina, na cidade de Timbé do Sul, a divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Timbé do Sul e São José dos Ausentes, a cidade do Rio Grande do Sul. Certo. Nesse período, eu era como cliente e comprávamos o concreto da Metalenge. Durante 5 anos, né, o concreto para o pavimento rígido era executado pelo consórcio que estava tocando a obra. Só que concreto para os viadutos, as pontes e drenagem era todo Metalenge. Certo. Né? Nesse período a gente pôde ter uma parceria muito boa, né? Desenvolver situações que estavam ocorrendo na obra. A gente tinha alguns pontos críticos, obra em serra. Né? Obra em serra já é crítico só pela questão geográfica, né? Sim, eu conto porque já toquei túnel, toquei rodovias em solo mole e tudo mais, aí achava que não ia pegar um desafio desse nível, peguei obra em serra. Nossa. E a Metalenge saiu muito bem naquele período, né, que a gente tocou. Foi ali 2016 a 2022, né, e fizemos, como eu falei, uma parceria muito boa. Aí no ano passado, como o Odair falou, com os sócios, os donos da empresa, pensando em migrar, né, para outras áreas, continuo ainda, né, lidando assessoria à empresa, mas nessa migração eles me convidaram, passamos um ano batendo papo e agora há 2 meses eu estou na Metalenge. A parte técnica, né, de engenharia, responsabilidade técnica, eu assumi
E nessa parceria com o Odair aí, como ele falou, né? Vamos ver se vai ser um negócio de 39 anos, né? Não, mas que legal, porque eu acho que é bem interessante quando a gente percebe um processo, vamos chamar de um processo de sucessão, né? Mesmo que, de repente, não foi construído, talvez, dessa forma, mas não deixa de ser uma sucessão, né? Você tem os dois, os sócios fundadores gradativamente se afastando, indo para um conselho ou não, né? Pode ser, né? Não sei se essa é a modalidade que escolheram, né? De formar um conselho consultivo ou um conselho de administração, e trazendo para o front pessoas da confiança, obviamente, pessoas que já tinham experimentado o serviço, o produto, ou até mesmo trabalhando dentro da empresa, que foram, ao longo do tempo, cuidadosamente medidas, né? Para ver se tinham o perfil alinhado com a expectativa desse sócio. E agora rejuvenescendo, né? Trazendo uma outra pegada para uma nova fase da Metalengia. Eu acredito que seja isso, né? Exatamente isso. A questão agora é profissionalizar um pouco mais a gestão, porque é uma empresa familiar. E como toda empresa familiar, a gente sabe como é que funciona, desde a parte financeira, a parte de acompanhamento do dia a dia da operação. As decisões têm uma tendência de serem tomadas de maneira muito rápidas, às vezes até impulsivas, né? Perfeito. E nem tão técnicas, vamos dizer assim, em todos os aspectos. Nosso desafio é poder trazer isso, mas não permitir que a cultura da empresa seja afetada. Perfeito. Eu costumo dizer que os empregados, quando eles chegam nessa fase, eles não trabalham para a empresa, eles trabalham para o dono. Exato. Então eles têm uma visão muito clara de quem estão servindo. O nosso maior desafio é fazer essa transição sem causar um impacto. Então, nós optamos por trazer as melhorias que eles precisam, ouvimos todos os setores da empresa. Dentro disso, a gente está tentando atender um pouquinho de cada um, para que eles possam primeiro sentir o benefício dessa nova gestão. Confiança, inclusive segurança com vocês, né? Perfeito. E aí depois a gente vai afinando um pouco mais essa questão da profissionalização, que nada mais é do que processos, né? Sim. É bem legal vocês trazerem esse olhar, essa visão e essa informação para quem nos assiste neste momento. Eu estou no mercado há 30 anos, 25 com a minha empresa de consultoria, e ao longo desses 25 anos que eu oriento executivos, trabalho tanto na área comercial como gestão de negócio, eu já vivenciei inúmeras situações, tais quais a que vocês acabaram de relatar, né? Onde você tem os fundadores criando um cenário familiar, exatamente o que o Odair acabou de falar, né? Onde as decisões são muito rápidas, mas por vezes são muito emotivas, né? Movidas pela emoção, pela alegria ou pela ira em determinados momentos. Eu tenho até uma frase de um amigo que um dia falou num dos podcasts que eu gravei, de que assim, eu não tomo decisão nem quando eu estou muito feliz, nem quando eu estou muito triste, porque os dois extremos emocionais me levam a poder cometer erro. E eu, quando eu vi isso, cara, na realidade eu achei assim fantástico. Vou até citar o nome, né? Porque quem teve aqui no nosso podcast já, que é o Ricardo Oríbica, que é o CEO da Transpotec, né? De Blumenau, empresa que também tem praticamente todo o Brasil. E o Ricardo falou isso, eu achei marcante. Eu não decido quando eu estou feliz demais, nem quando eu estou triste demais. E é difícil fazer isso numa empresa de ordem familiar, onde o fundador ainda está presente. Por quê? Porque o fundador, muitas vezes, né, cara, ele é empreendedor, ele não necessariamente ele foi preparado para ser executivo, né? Ele tem a visão, ele tem a vontade, mas ele tá gerindo aquilo que é quase um filho. E aí, quando vem uma segunda gestão, que é a gestão de vocês, é uma gestão mais profissional, aspas no que eu vou falar, um pouco mais fria, com um olhar mais para processo, com um olhar mais para... causa um impacto na equipe. Então, é muito legal o que você falou de suavizar essa transição para que não haja uma rejeição de pessoas que certamente são extremamente importantes ainda hoje para o negócio, não é isso, Isabel? Sim, disse tudo. O pessoal estratégico que já está numa zona de conforto, né, sabe como lidar, a forma de tratar quem está gerindo a empresa no período, né? Agora a gente entra, são outros olhares, completamente diferentes, tem muito disso. Mas a gente tem a vantagem de já ter esse contato anterior, né? O Odair, eu também, já conhecia encarregados, conhecia a equipe ali, isso aí favoreceu bastante. Mas realmente, tem essa situação que pega. E isso é normal, tá? Eu acho que é legal que todos entendam, né? Quem nos assiste neste momento, que isso é normal, não é com a Metalengia, não é com a Camargo Química, não é com... são todas as empresas de ordem familiar, aliás,
O Brasil hoje tem entre 85% a 90% das suas empresas de ordem familiar, né? São empresas familiares, independente do tamanho, mas são. E a primeira, essa transição da primeira para a segunda, seja geração ou sucessão profissional, que no caso é de vocês, ela é sempre disruptiva, porque é você quebrar um modelo que não tem nada de errado, mas que talvez trouxe até aqui nos primeiros 39 anos e não necessariamente levaria para os próximos 10, 15 ou 20, independente da idade dos fundadores, mas às vezes até pela orientação do que se tem como objetivo, né? E eu acredito que os objetivos da Metalenge para os próximos anos sejam ambiciosos, né? Bastante, porque você falou exatamente o que não só iria acontecer com a Metalenge, mas acontece nas maiores empresas do país. A empresa ela tem um período de maturidade. E quando ela chega ali, só tem duas coisas a acontecer. Ou ela passa com a sucessão, ou ela é vendida, ou ela vem a fechamento, né? Exatamente. Não tem muitas opções. E o que acontece? Nós passamos por um processo de planejamento muito grande para chegar nesse momento, e agora nossos planos, inclusive nós fechamos uma parceria muito forte com o pessoal da Camargo, porque entendemos que a gente vende o que todo mundo vende no mercado. Concreto não é novidade para ninguém, eu não tenho diferencial nenhum, então eu tenho que fazer eu tenho que criar os meus diferenciais. Né? E eu tenho duas coisas que vão me diferenciar no mercado, que é o atendimento. Nós vamos melhorar ainda o nível de excelência que a gente já busca, que a Metalenge já busca isso há muitos anos, e buscar as opções, o que o pessoal hoje não encontra em qualquer lugar. Então a Camargo está entrando nisso como uma baita parceira, nós só temos a agradecer. O pessoal, o time comercial está junto lá, os laboratoristas, todo mundo investindo em inovações, e nós queremos levar isso para ser o primeiro passo dessa uma mudança da Metalenge. Nós começamos um programa muito parecido. Nós iniciamos um programa agora levando as novidades. A gente traz todo mês um grupo de profissionais. Então, a gente, agora em agosto, dia 30, são pedreiros, por exemplo. Legal. Temos grupos de arquitetos e engenheiros, de construtores, temos acadêmicos de universidade que vão visitar a usina em operação. E para todos esses pequenos grupos, a gente busca profissionais no mercado que possam falar sobre inovação, sobre tecnologia. Legal. Então, o pessoal da Camargo tem ido lá falar exatamente o que eles fazem, como agregar valor à sua obra, ao seu produto, né? Quais diferenciais. Isso tem feito com que a gente vá se destacando no mercado. Eu acho que uma coisa bem importante, vocês devem viver muito isso, vocês estão posicionados ali no sul de Santa Catarina, né? Então, eu não sei como está sendo hoje no sul especificamente, mas na região onde a Camargo está situada, que é Pomerode, e muito próximo de cidades circunvizinhas ali, Blumenau, Jaraguá do Sul, Indaial, nós temos um cenário de pleno emprego praticamente, né? Que é a realidade quase que de Santa Catarina como um todo, né? A gente tem o privilégio de morar num estado onde a condição socioeconômica é muito privilegiada e a gente tem essa questão assim quase que de pleno emprego. Então, um dos grandes desafios, eu acredito tanto para a área técnica, que é a área do Ezequiel, como para você, para a gestão geral da empresa, é a gente, primeiro, reter a mão de obra qualificada que a gente já tem. Esse é o primeiro dos desafios. Segundo, é atrair mão de obra qualificada ou disposta a se qualificar, e disputando isso com cenários dos mais distintos dentro de mercado, inclusive a possibilidade do cara trabalhar em casa, né? Então, é um desafio, né? Eu acho que aí as inovações que a Metalenge está trazendo, que você cita, né? Desde treinamento, capacitação, dando oportunidade para as pessoas, ajuda muito. Concorda, Ezequiel? Concordo completamente. E a empresa, como você falou, tem que ter um diferencial até para que esse funcionário, esse cara qualificado, ele permaneça na empresa. Né? A gente tem uma dificuldade de contratação na região. Né? Então o problema também não é só de Pomerode, vocês também. Não, e tem expansões ocorrendo, né? Tanto Torres, norte do Rio Grande do Sul, sim, quanto na região próxima a Criciúma, ali, a Balneário Rincão, sim, com obras grandes e outras obras já projetadas para iniciarem, né? Então a gente sabe que a demanda vai ser grande pelo nosso material e a gente precisa produzir mais com mão de obra bastante qualificada e que tenha o desejo de estar na empresa, né? E quando o Odair comentou da questão de que a gente precisa se diferenciar dos concorrentes, seja por serviço principalmente prestado ao cliente, isso está intimamente ligado a pessoas, né? Porque na realidade o serviço não é a qualidade do concreto, né? Isso é o produto.
a qualidade do concreto, não se questiona a qualidade do concreto da Metalenge, ainda mais uma parceria com a Camargo Química, menos ainda, né? Mas aí o serviço é o motorista de vocês que vai levar lá o concreto, é o cara que é o técnico de vocês que vai estar no momento da aplicação, comercial, é o comercial, é o financeiro na hora de se deu um BO ali com um boleto, como ele procede, é o guarda, né? Que quando alguém vem visitar a empresa, então e é complexo, né? Quando a gente fala de criar uma cultura, eu acho que aí vem um ponto bem interessante que é legal vocês comentarem sobre, né? Uma empresa de 39 anos, que é o caso da Metalenge, ela tem uma cultura. 39 anos atrás, a cultura que funcionava no mercado, né, corrija-me se eu estiver errado, era uma. Né? Eu trabalhei em indústria, eu tenho 30 anos de mercado, eu trabalhei em indústria onde a gestão se aplicava comando e controle. E acredito que você tenha passado pela mesma situação, talvez você não, porque é mais jovem do que nós dois, né? Dá para ver visivelmente, né? Mas era comando e controle. Hoje... Mas eu não estou tão velho assim. A estrada de chão, a estrada de chão que judiou um pouco. Aquele tempo, cara, comando e controle era assim, faz, bicho, não tem muita conversa. Hoje você pode mais aplicar isso. Falo muito tratamento no chicote, existiu isso lá no passado, era assim. Hoje tem que conversar muito mais. Você tem que dar feedback hoje. Sim. Imagina numa obra, o Ezequiel tem tempo de estrada aí, falou tudo que ele tem de experiência. Cara, como é que numa obra... Quando que você ia dar feedback pro cara que trabalha com você numa obra, você como engenheiro? Tem esse negócio de feedback, faz e pronto. Hoje, se você não o fizer, provavelmente você não vai continuar tendo aquele cara, né, que está trabalhando com você. Então mudou muito até a forma da gente agir. E como é que a gente desenvolve uma cultura nova, sem perder os valores preciosos de uma organização de 39 anos, mas meio que fazendo um retrofit, vamos usar esse termo, né? Perfeito. De você dar uma garibada naquela cultura para ela ficar mais alinhada com o momento. Vamos lá. Boa colocação, bom questionamento, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Tem quantos anos, Roberto? Eu vou fazer 54 agora esse mês. Estamos tão longe, eu tô com 49. Porra! Eu faço 53 aqui. Olha, ó. Agora em dezembro, tá? O Daí tá bem mais novo. Nós estamos mais judiados. Isso daí, advogado, é ficado só no ar-condicionado. É só escritório, né? Só sacanagem. Nem estressava. Não, mas o Daí é bastante de campo também, ele gosta de acompanhar. Mas trazer essa cultura nova para uma empresa antiga, uma empresa com história, por um lado é muito desafiador, por outro é facilitador. Por quê? Ela já tem missão e valores bem definidos. Isso é uma parte boa, né, cara? Então, isso favorece muito. Perfeito. Eu acredito que eu já participei de outras gestões de empresas e quando você monta uma empresa nova e você vai implementar isso, nem os próprios proprietários, fundadores, às vezes tem muito certo qual é o caminho. Nem sabem quais são os seus valores, às vezes. Isso, exatamente. Então, basicamente fortalecer aqueles pontos que nós já temos consagrados como fidelizadores da empresa. Alicerce. Exatamente. E unir o que for necessário para complementar somente. Então, é dificultoso aonde? Em maus hábitos. Toda empresa. Perfeito. Você tem algumas situações que você precisa remover, né? Então, vou dar um pequeno exemplo. Claro. Na Metalenge não se tem o hábito de penalizações. Então, fez errado ou não, tá tudo certo. Tudo certo. Quando muito segue o jogo. Puxão de orelha. Se errar muito, eles descartavam o profissional, mas não é o que se faz numa administração profissional. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz depois que a gente, como eu disse, vamos trazer aquelas pequenas melhorias, foi explicar para eles numa conversa, falei, olha, vai mudar um pouquinho como a gente lida com as questões de falha humana. Então a gente vai precisar ser um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais rigoroso, conto com a colaboração de todos, vamos fazer um retreinamento total em todas as áreas, para todo mundo ter muito claro quais são as suas funções, mas são pequenos ajustes, como eu digo assim, eu acho que de um modo geral vai ser dificultoso, porque o ser humano não gosta de mudança. Sim, na verdade, é essa, nenhum de nós. Zona de conforto, né? Sim. 39 anos falando de um jeito. Exatamente. E porque vão ser mais cobrados. E isso também ninguém gosta de ser cobrado, né? Mas eu acredito que o Ezequiel vai concordar comigo, né? E você também, né? Na realidade, assim, quando a gente fala de um mercado de alta performance, e é um mercado que a Metalenge hoje disputa, né? Com players tão grandes e tão competentes quanto, você precisa de fato que todos, além de engajados, além de em sintonia, busquem a excelência. E buscar a excelência, por vezes,
faz com que a gente dê direcionamento, né, meu amigo? Você precisa acertar aqui, não dá para ficar errando e a gente dizendo que tá tudo bem, né? Porque senão a gente descola do que é alta performance, né? Sim, é uma área que não trabalha com muitas margens, né? Os resultados são apertados. Por isso você tem que trabalhar no fino do negócio, né? Tem que estar tudo ajustado. Não vale a pena. E eu entendo que a concreteira, dentro de um projeto, dentro de um processo, seja uma obra de infraestrutura, seja uma questão predial, ela é preponderante e fundamental nessa questão. E por vezes a gente percebe que qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, qualquer falta, né, no comprometimento, num erro, num atraso, tem um impacto muito grande e normalmente é muito visado, né? A concreteira acaba sendo muito visada, né? Sim. Porque, na realidade, assim, não teve o desempenho esperado aquele concreto, automaticamente recai sobre os ombros da concreteira uma responsabilidade muito grande, né? A engenharia como um todo é uma área de uma responsabilidade muito expressiva, porque dependendo do que a gente está fazendo, se é um piso mais tranquilo, né? Mas se a gente está fazendo alguma outra coisa, pode ter vidas envolvidas, né? Claro. Sim. Altos riscos, né? Então você tem que trabalhar no processo todo. Né? Desenvolvimento, desde o traço, desenvolvimento do projeto, quanto ao acompanhamento de obra, né? É o carregamento, é o motorista, é o encarregado que está ali, é lá na ponta. Aí o pedreiro quer trabalhar com um material mais trabalhável, como a gente fala, mais fluido, quer meter mais água, aí baixa resistência, tem que estar controlando nisso. O profissional lá da ponta tem que estar consciente de que isso tem que ser controlado. Né? Hoje, quais são os mercados, Ezequiel, que efetivamente a Metalenge atua? São obras mais de infra, mas não coberto infra e mais a questão predial. Como é que funciona hoje todo o leque de trabalho da Metalenge? Hoje está indo concreto para todas as áreas. Ok. Né? A gente está trabalhando com contenções, concreto projetado, concreto convencional em contenções, trabalha barragens, na execução de pontes e viadutos. Perfeito. Edifícios, grandes edifícios. Sim, fundações, todas as áreas. Quando a gente fala de grandes edifícios, é legal até você trazer a tua experiência, a tua vivência com relação a isso. A gente já fala de um cenário extremamente importante, né, no grande edifício, por causa de uma obra. Normalmente é muito visado, né? Sim. As pessoas olham, chamam atenção, né? A gente tem obras ali no litoral catarinense fantásticas, né? Sim. E acredito que a Metalenge deva estar participando de algumas, né? Sim, diversas. Legal. Principalmente na região de Torres, como eu te falei, né? Agora Balneário Rincão, com outras obras grandes, fornecemos para todas as áreas. O litoral, né, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, ele vem sendo, eu diria, quase que a bola da vez do mercado, né, do Brasil como um todo. A gente vê um crescimento expressivo de infraestrutura vertical, né, prédios, e cada vez prédios mais altos, cada vez prédios mais difíceis, e a gente tendo que lidar com N cenários, né? Quando entra até na parte de projeto, né? Evento, cenários distintos. Isso é extremamente importante e desafiador, né? E o traço tem que ser muito bem equilibrado, tem uma série de questões envolvidas, né? Sim, muitas melhorias a ocorrerem, né? Como o Odair falou, o grande parceiro aí é Camargo, a gente tem discutido direto melhorias de resistência, de performance do concreto para tudo, né? E como a gente estava falando, esses empreendimentos grandes no sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, acabou que deu uma levantada com as enchentes que teve no Rio Grande, né? Isso aí também tem uma provocação grande para esse lado, né? E que tende a ser maior ainda, né? Bem lembrado, porque em maio, para quem não está bem lembrado aí, que ouviu agora o que acabou de comentar o Ezequiel, na realidade, assim, em maio de 2024, né? Isso. Nós tivemos uma catástrofe absurda no Rio Grande do Sul. Eu lembro que foi o início até de um projeto que eu estava fazendo. Finalzinho de maio eu me desloquei para lá, justamente em Cachoeirinha, e ainda vi de perto assim alguns, vamos dizer assim, resquícios daquela catástrofe sem precedentes que aconteceu na região. A própria rodovia Freeway ainda com marcas de enchente no concreto do piso, né? Assim que você via que tinha passado água por cima, né? Porto Alegre ainda com muito cenário caótico ali. E isso desafia, né, todas as concreteiras, todo o mercado de obras, de ter soluções na velocidade alinhada com a necessidade de um estado que nem o do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Então, acredito que não vai faltar muita obra para vocês aí nos próximos anos, né? A nossa região é privilegiada. Muita coisa vai acontecer. Exatamente. Como o Ezequiel, é interessante porque com a experiência dele, tem agregado muita participação
com as construtoras. Certo. Nós atuamos hoje com as maiores construtoras do sul de Santa Catarina, do norte do Rio Grande do Sul, e os engenheiros das construtoras muitas vezes vêm fazer o ajuste técnico com o Ezequiel. Porque precisa pegar a base dele. A gente vai falando em fundações que vão centenas de metros cúbicos de concreto. Então, seja fluidez, tempo de cura, horário, como fazer, como executar, como ter uma estabilidade, né, da obra, com uma segurança. Então, o ajuste de você ter um corpo técnico, como nós temos hoje, competente, que consegue ajustar com eles, favorece e facilita bastante o trabalho para todo mundo. É legal porque vocês ambos comentaram num dado instante da parceria com a Camargo Química. Então, essa relação de confiança que existe entre Metalenge e Camargo Química também certamente existe entre Metalenge e seus clientes, né? Porque isso é fundamental, né? A gente sempre fala para as pessoas de que quando a gente trabalha com serviço e produto, que é o tipo de trabalho de vocês, que é o tipo de trabalho da Camargo Química, primeiro a conexão e a relação com o cliente, essa parceria íntima entre fornecedor e cliente é primordial para que a gente possa evoluir. Porque a gente não vai acertar sempre, né, como Camargo Química, nem vocês como Metalenge, né? Em alguns momentos nós vamos, obviamente, talvez entregar algo não aderente à expectativa. Mas se existe confiança, se existe transparência, se existe lealdade entre as partes, a gente vai levantar a mão e dizer assim, cara, não ficou 100%, vamos voltar para o laboratório, vamos fazer um ajuste, vamos fazer um ensaio novamente, vamos testar, e não vamos simplesmente trocar um parceiro em detrimento de um valor um pouquinho menor ou de uma promessa, né, aleatória, dizendo que eu consigo fazer mais com menos o tempo todo. A gente sabe que não funciona assim, né, Ezequiel? É bem assim mesmo. E outro negócio que pega bastante, o pessoal está bastante confortável com aquilo que executava lá atrás. A Camargo vem com novas tecnologias, a gente quer implementar e muitas vezes o próprio cliente é resistente. Ele resiste. A gente vem com um aditivo melhorado para piso polido, por exemplo. Não, mas vai demorar, vai dar um problema na resistência. A gente sabe que não. Mas até ganhar esse cara e demonstrar realmente que isso vai ser efetivado, toma-se um tempo, sabe? Toda quebra de paradigma, seja ele tecnológico ou na gestão, ele tem um tempo de amadurecimento. Mas eu acho que tudo começa e, vamos dizer assim, evolui na medida que existe essa parceria. Para a Camargo Química, certamente é uma satisfação imensa ter a Metalenge como parceiro, e acredito que vocês são atendidos pelo Yuri, né? O Yuri que está aqui hoje, aqui junto com a gente no evento, e certamente para o Yuri também é uma grande satisfação ter vocês como parceiro, até pela orientação, né? Pela dica, cara, melhor aqui, faz isso, faz aquilo. Eu acho que essa é sempre uma relação ganha-ganha, né, cara? Quando ambos se sentem disponíveis para sinalizar o que precisa ser melhorado. E quando você fala, Ezequiel, da resistência que por vezes acontece até pela ponta, né? Pelo cliente que está avesso ou a uma melhoria, uma evolução, porque vai aumentar, sei lá, 30 centavos, R$1, né, no cúbico, mas quando você consegue mostrar para ele que ele vai ter um ganho de resistência, que ele vai ter um ganho de performance, que ele vai ter uma orientação para sustentabilidade. Eu falava isso num podcast agora há pouco, de que assim, cara, sustentabilidade muitas vezes na engenharia civil, nas obras, tem a ver com durabilidade. Se eu consigo fazer um projeto e uma ponte que dure mais, se eu consigo fazer alguma coisa que tenha mais resistência, eu estou sendo sustentável, né? Porque eu vou usar menos material, né? Não vou precisar fazer menos troca, menos substituição. Então, acho que é legal a gente ver isso, e para nós, certamente, é uma satisfação. Queria que vocês falassem, já que a gente já está um tempo conversando, quais são os desafios futuros. Eu queria que com os dois olhares, né? O olhar técnico e o olhar da gestão, que a empresa certamente estará enfrentando nos próximos 5, 10 anos, sob a ótica de vocês, né? O que são os desafios futuros para a empresa? Vamos começar aí. Eu diria que internamente, a gente conseguir trazer para os colaboradores e para as pessoas com que a gente se relaciona, fornecedores, clientes de modo geral, de que a gente não vende concreto. Legal. A gente, na verdade, constrói sonhos, a gente sempre está lidando com pessoas. Então são famílias, né? É uma casa que a pessoa sonhou a vida inteira em ter, um apartamento. Então é importante a gente olhar para isso como uma forma que eu estou entregando algo que vai ficar ali por gerações. Quantos de nós não quer deixar um legado para alguém? Nós, de alguma forma, estamos deixando a nossa marca. Em relação ao mercado, acredito que aquilo que vem enfrentando o mercado de concreto no Brasil, no modo geral,
a falta de investimento em inovação. Porque acredito que o mercado de concreto, da construção de um modo geral, certo, é um dos menos desenvolvidos ainda no país, que precisa de muita atenção para isso. E com esse ramo agora que a gente está com inovação de inteligência artificial, a automatização de sistemas, robôs e tudo mais, isso tem a dar um boom, uma explosão. Então, acho que o maior desafio é esse. Nós, inclusive, estamos trabalhando, implementando inteligência artificial nas nossas atuações hoje, com ajuste de traços e tudo mais, mas eu acredito que seja exatamente nesse caminho. Tecnicamente, Ezequiel, quais são os desafios que você imagina que a Metalenge enfrenta aí nos próximos anos? O Odair roubou uma palavra minha aqui, que é a inovação. Mas não é a inovação, a gente precisa demonstrar que existem produtos melhores, né, um produto que já está correndo há bastante tempo, que é o autoadensável, por exemplo. Sim. Tem muita gente que a gente ainda tem que convencer, né? Tem que demonstrar, tem que levar lá e mostrar pro cara, né? Você falou um pouco antes ali a respeito de preço. Sim. Muitas vezes a gente está investindo mais e está entregando no mesmo preço para que ele reconheça que vale a pena, né, trabalhar com aquele produto, mesmo a gente pagando mais, né, tendo um custo maior. E a inovação mesmo, é apresentar o concreto colorido, apresentar outras situações aí que tem no mercado, mas o pessoal não conhece, o pessoal local, né? Muito disso, concreto aparente também, né? Sim. Muita gente que precisa de uma... Esse dia a dia nosso está sendo bem bacana, de mostrar para eles o que existe de produtos no mercado e o que a gente tem a oferecer, o que a gente consegue entregar, né? Legal, a gente aqui até ao longo da Concrete Show é uma característica da Camargo Química. O Fábio Camargo é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, não só por a gente ser parceiro já há mais de 5 anos, mas o Fábio é um cara que define muito bem, na minha concepção, o que é um engenheiro, né? Ele é um cara inconformado, incomodado, inquieto, ele gosta de problema. E a gente tem formação de engenharia, sabe que a engenharia na essência é isso. Engenheiro que não gosta de problema tem pouca chance de ter sucesso. Não, você sabe o que significa engenharia? Não. Até pesquisei porque me perguntaram, eu tinha a impressão, mas ela vem do latim, que é inovação e inteligência. Então é invenção e inteligência. Cara, e é bem isso, assim. Então a Camargo sempre traz para a Concrete Show. No ano passado a gente trouxe inúmeras inovações. E a gente se arrisca, literalmente. Eu até falava antes com o Paulo Bina, e ele dizia que ele considerava muito importante na engenharia você ter coragem, e eu corroboro dessa opinião dele. E a gente às vezes até se expõe como Camargo, diz, a gente traz 10, 15, 20 inovações numa Concrete Show, mesmo sabendo que algumas dessas talvez não vão avançar. Mas o simples fato da gente mostrar e criar uma curiosidade, né, no profissional, no teu caso, no empresário, dizer assim, cara, por que não levar para a Metalenge esse tipo de solução, né? Você acabou de falar, né? Concreto colorido, usar, por exemplo, o CQ Lumina num piso para deixar aquele piso, cara, diferente. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o CQ Lumina, eu falei pro Fábio, cara, isso aqui eu tenho que botar numa calçada no agro, porque eu tenho uma veia no agro. Aí ele assim, no agro? Tu tá maluco? Eu falei, não, cara, isso numa fazenda com sol em cima o tempo todo, iluminando o caminho da fazenda. Isso daqui mata pau, cara. E assim, cara, tu tá maluco, bicho? Eu falei, não, é lá que nós vamos colocar, e a gente já colocou. A gente viu algumas soluções da Camargo, como o Seal Top, para substituir encoxo, aonde o animal acaba tendo atrito com a língua e tirando ali o piso cerâmico que normalmente é colocado. Cara, existe muita aplicabilidade nas soluções, tanto da Camargo quanto de outras empresas, que às vezes o cliente prefere fazer o trivial, né? O feijãozinho com arroz, e às vezes nem tão bem feito, né? Em detrimento de experimentar. A gente está com uma solução aqui, depois vocês vão com certeza poder observar, que é a impressão no concreto, né? A gente fez um collab com a Epson do Brasil, aonde a gente está hoje imprimindo em concreto imagens, né? Poderia ser a sua foto, né? Poderia ser a logomarca da Metalenge, poderia ser qualquer outra coisa. A gente tem uma Mona Lisa aqui e o Leão de Judá. Então, assim, cara, olha como a engenharia pode trazer soluções interessantes pro nosso cliente. E por vezes ele não tem... Nós estamos levando isso para a Metalenge. Já fechamos isso com ele. Que maravilha, cara. Porque eu acho isso daí, cara, fantástico, né? Brilha o olho quando a gente fala de engenharia. Às vezes as pessoas continuam fazendo aquele mesmo traço, aquele mesmo concreto, e você querendo trazer coisa nova, né? É muito bom. E eu falo que nada é por acaso, né? Deus encaminha a gente. Eu trabalhei muito com pavimento rígido também. Muito com flexível, né? Asfalto comum e depois pavimento rígido. E a gente vê esse diferencial do concreto, né? Quem está no dia a dia tocando as duas soluções, vê que o concreto é o futuro, né? E a gente acaba que vai por esse lado, né? A gente quer muito trabalhar com PUC também, né? Legal. Pavimento urbano e concreto, né?
tem a resistência que a gente falou antes para isso também, tem que se vender a ideia, porque no passado a diferença era muito grande. Concreto por pavimento rígido era muito superior no valor ao pavimento flexível. Hoje não, já se igualou e você tem uma vida útil muito superior, então... Não, e a gente mais um item. Na a gente nossa tá com esse olhar de concreteira, mas também de construtor, né? Sim. Isso é muito... E a nossa região, ali a região onde a Metalenge atua, né? Quando você pega o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, se você vai um pouco até Porto Alegre, você tem, né? A aplicação de concreto, por exemplo, numa rodovia. Não é o PUC, mas você tem aplicação de concreto numa rodovia, né? A Freeway é o primeiro white topping, inclusive. O white topping é o concreto sobre o asfalto. Então, a gente tem, por exemplo, lá na Serra do Rio do Rastro, a gente tem mais antigos, a gente tem na Serra Dona Francisca. Então, assim, claro, ali com custo, que nem você comentou, e muito bem, Ezequiel, assim, com custo, de repente, naquele momento, desproporcional quando se fala do flexível. Hoje, a gente sabe que não funciona assim. Em muitos dos casos, a gente tem casos aqui na Camargo que a gente acompanha até invertendo. Mais barato do que o flexível é uma mudança de um paradigma, né? Vimos agora, ontem, inclusive, numa palestra, o concreto compactado com rolo, não necessitando da placa em cima. Então, em rodovias com tráfego menor, você pode executar só isso, né? Então, vai reduzindo realmente. O que modifica bastante esse custo, né, além da vida útil, é a subestrutura que você tem abaixo do pavimento. Então, você economiza com aquilo, bota o concreto, que também está se igualando. Inclusive, o que a gente tem de CBUQ hoje, né, que é o concreto usinado, a gente é o refúgio do que tem lá do petróleo, né? Sim. O material está ficando para trás, não adianta. É o concreto futuro. Né? Sim, sem dúvida. Teve uma vez que eu gravei um podcast com um empresário da área, né, de concreto e tudo mais, e ele falou uma coisa que eu queria até perguntar para vocês se vocês concordam, que o futuro do concreto está diretamente correlacionado com a evolução química, ou seja, os aditivos, os produtos que serão adicionados, que vão dar esse diferencial, até que você falou, né, da gente ir além de simplesmente vender concreto, não que seja pouco, mas da gente entender que, assim, a solução passa pelo aditivo químico. É isso mesmo, Zé Paulo? Com certeza. Desenvolveram muitos aditivos, né? E no passado o pessoal não tinha esse hábito de utilizar. Mesmo hoje tem muita gente com resistência. Que é resistente, né? Sim. E se achava que, não, você bota mais cimento, vai ter mais resistência, mas não sabia, né, do que pode ocorrer. Agora o aditivo tem superado várias expectativas. Né? Legal. Eu vou deixar aqui abertos os nossos microfones e a nossa câmera para os comentários finais. Antes de mais nada, eu queria reforçar que para a Camargo Química é uma satisfação imensa ter a Metalenge como parceira, como cliente. Certamente o Yuri está vibrando nesse momento, né, com essa oportunidade de vocês virem aqui, atenderem o nosso convite, conversar com a gente, porque para nós realmente é uma satisfação. A gente cada vez mais, como empresa, como Camargo Química, o nosso objetivo é a busca pela evolução, pela inovação, que nem vocês falaram. A gente realmente é inquieto com relação a isso. Toda vez que alguém fala alguma coisa diferente, a gente senta, né, principalmente eu e o Fábio, e aí começa a como é que a gente vai resolver isso, da onde a gente vai achar um negócio desse, quem pode ser o nosso parceiro. Isso é uma coisa muito importante, eu acredito que faça parte até do DNA da Metalenge também, como é o da Camargo. Quando a gente não sabe, a gente vai atrás de alguém que saiba. A gente não tem esse orgulho como Camargo Química. Eu trato o Yuri, inclusive, como consultor. Pode perguntar, já está nesse nível. Assim. Importante, né? Não, total, cara, total. E eu acho que isso é muito importante. Então, quero agradecer vocês. Por favor, considerações finais, falem o que vocês quiserem, está disponível. Obrigado, Roberto. É uma satisfação para o Metalenge poder ter a Camargo como parceiro desse negócio, nessa nova gestão nossa, nesse novo momento, né? Como você bem colocou ali, acredito que tem uma coisa que eu digo muito depois de ver esse homem trabalhar, depois de acompanhar alguns projetos de engenharia, que a engenharia não é uma profissão para covardes. Exatamente. Porque vejo ele bater de frente muitas vezes com engenheiros técnicos em obras que falam, não, é isso que vai funcionar. Ele pega experiência e fala não. Às vezes ele bate no peito e eu vejo ele ter que dizer, eu garanto, quando nem sabe bem ao certo se aquilo vai efetivamente trazer o que se está buscando. E aí a gente faz os testes nos nossos laboratórios também. Muitas vezes o Yuri, como ele comentou, sendo nosso consultor, ajuda a ajustar o que precisa. E até hoje a gente tem conseguido esses resultados excelentes. Então é um agradecimento especial à Camargo Química, a você por nos receber. Imagina, satisfação. E esperamos que essa parceria ela se torne não só mais firme e forte com o passar do tempo,
quanto cada vez mais íntima, porque a gente sente que há muita sinergia das duas empresas no que busca para o futuro. Legal. Ezequiel, obrigado. Eu que agradeço, Roberto. E o conhecimento não se acaba, né? Só se expande, tá? O que eu levo para mim é a humildade de saber que a gente não conhece tudo, né? E tá sempre recebendo informações, está aprendendo no dia a dia. Eu fui gestor por muitos anos, né? Trabalhei, já executei muito concreto, muito pavimento rígido, obras de artes especiais com grandes volumes, túnel, inclusive, como eu comentei. E agora nessa área, trabalhando na construção civil, a gente só tem a desenvolver e espera essa parceria sempre aí da Camargo e com o apoio, né, que estamos legal. recebendo. Satisfação mais uma vez ter vocês aqui. Quero deixar bem claro que as portas da Camargo Química sempre abertas para Metalenge. A hora que vocês quiserem ir lá, Pomerode, eu não sei se já foram a Pomerode. Já foi. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei na empresa. Não, legal. Quem é que nos está fornecendo aditivo? Não, e a Camargo hoje tem toda uma orientação nesse sentido. A gente gosta muito de receber os nossos parceiros, porque tem uma infraestrutura muito bem consolidada. É muito bom quando o parceiro vem, conhece o laboratório, faz seus testes, porque a gente se sente, inclusive, muito mais confiante na parceria. Então, as portas sempre abertas. Uma satisfação ter vocês aqui. Espero que esse podcast depois possa repercutir através dos cortes que serão feitos, até no momento que ele for levado ao canal da Camargo Química, para ficar como um registro. Eu sempre falo isso, eu acho isso muito importante. É um registro histórico desse momento marcante da Metalenge, completando 39 anos, assumindo uma nova gestão, né? Uma transição. Então, talvez daqui a uns 5, 10 anos nós vamos assistir, né? Nós os três aqui, esse episódio, novamente dizer assim, porra, há 5 anos atrás nós gravamos lá na Concrete Show, bem naquele momento de transição, onde estava trocando, e talvez daqui a 5 anos a gente grave de novo dizendo, tudo que a gente evoluiu nesse tempo. Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar o convite, e espero que você que acompanhou esse último episódio do Secast dentro da Concrete Show tenha curtido. Acompanhe aí as redes sociais da Metalenge, acompanhe Camargo Química e continue prestigiando o Secast. Valeu, forte abraço.